Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Gilvan, né? Como todos vocês já sabem, e eu queria pedir desculpa para vocês aqui uma coisa, que às vezes eu dou uma paradinha nos vídeos, né? Vocês podem observar que às vezes tem aquela parada, tipo uma edição, né? Que eu faço porque aqui onde eu moro tem muito barulhos, é avião, é motos, é carros, então eu tenho que esperar aquele barulho passar para mim continuar gravando, então sempre dá aquela parada. Então eu queria pedir desculpa para vocês por isso, mas o vídeo em si é que importa, né? E a semana passada eu falei sobre a lei da atração, que a lei da atração nada mais é do que uma espécie de poder mental que nós usamos, né, para colocar uma crença diferente, uma crença positiva, uma imagem, uma autoimagem positiva de nós mesmos, né, ou em relação à vida, colocarmos no nosso subconsciente. E muitas pessoas acham que Deus é que responde ao que elas estão pedindo na lei da atração, ou aquilo que elas estão imaginando ou afirmando. Eu posso dizer para essas pessoas que Deus não faz isso. Deus não age por meios de coisas humanas. Não adianta a pessoa orar pedindo a Deus uma casa ou um carro, seja lá o que for, de ordem material ou até mesmo de ordem mental, porque Deus não vai agir no sentido de realizar o desejo dessa pessoa. Deus ele está o tempo todo, independentemente de qualquer coisa que nós fazemos, Deus está o tempo todo emitindo sua graça para nós, ou melhor dizendo, a sua graça já é nossa, por herança divina. Desde quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, essas pessoas confundem isso, né? Acham que é Deus que está respondendo, o universo. Eles não dão nem o nome Deus, eles usam a expressão o universo está respondendo aquilo que eles desejam. Só que é aí que está o erro, porque Deus não fará isso por ninguém. Como eu expliquei, Deus é a luz, e a luz ela vai projetar na tela exatamente as imagens que estão no filme, no projetor ali. A luz em si, ela não fará nada, ela sempre permanecerá como luz, eternamente. Mas ela está sempre brilhando, mas ao atravessar o filme mental, tanto faz ela encontrar uma imagem boa como uma imagem ruim, positiva ou negativa, ela vai projetar na tela exatamente essas imagens que estiver ali no filme. E é isso que essas pessoas que praticam a lei da atração fazem, elas simplesmente mudam as imagens que estão no projetor, o filme mental delas, né? De uma imagem negativa para uma imagem positiva, uma situação negativa para uma situação positiva. Elas mudando essas imagens, né, através do uso da imaginação, da sugestão hipnótica ou do que quer que seja, né? Desde que qualquer ritual que ela use, qualquer método que ela usa, incendeie a imaginação dela, ative a fé dela e modifique essas imagens que estão no projetor, na mente dela, é justamente essas imagens que serão projetadas na tela, que é esse mundo aqui. Deus em si, ele está sempre enviando a sua graça para nós. Tanto faz a gente ter imagens mentais como imagens mentais positivas, como imagens mentais negativas. Não importa. O problema é a imagem que nós mantemos no nosso filme. Deus em si,
ele está transmitindo sempre amor, vida, transmitindo não, né? Ele é a nossa vida, o nosso amor, a nossa paz. Se acontece alguma coisa errada na nossa vida ou à nossa volta, a culpa é do filme mental que está ali na nossa mente, no projetor da nossa mente, né? Não é responsabilidade de Deus. Nós não vamos, né, vamos se pôr no cinema, né, e culpar a luz que está ali, né, atrás do projetor, vamos culpar a luz por estar projetando as imagens do filme de terror, por exemplo, na tela. Não, as imagens estão ali no filme. Então a luz, ela vai projetar justamente aquelas imagens na tela. Agora, se a pessoa que opera lá o projetor for lá e trocar o filme por um filme romântico, a luz vai projetar na tela esse filme romântico. Ela vai projetar o que tiver no filme, ela não vai mudar as imagens. Ela vai só projetar aquilo que estiver ali. Então, esse é o problema da lei da atração, né? Então, as pessoas confundem as coisas achando que é Deus que está respondendo às orações dela. Não, não tem nada a ver. As orações, né, as afirmações, a imaginação dela, a visualização, não tem nada a ver. Eu fiz essa comparação no último vídeo, né? E vocês podem dar uma conferida lá se vocês quiserem. E eu queria aqui falar sobre um problema de um amigo meu, né, que ele colocou assim, né, eu fiz um vídeo como meditar corretamente, né, neste canal, e ele comentou assim: há 8 anos estou tentando curar uma prostate crônica e estava praticando a meditação para curá-la. Disse também que a medicina, né, é impotente para sanar essa doença. Estou buscando no plano espiritual. Abraço, irmão. Eu não vou dizer o nome dele aqui, né? Mas eu expliquei lá naquele vídeo, né, sobre como meditar corretamente, né? A forma como a pessoa deve praticar a meditação. Tá aqui neste canal, né? Vocês podem procurar, vocês tiverem interesse, né? E eu explico lá que a gente nunca deve usar a meditação, né, para curar uma doença ou melhorar a nossa situação de vida aqui. A meditação é tão somente para buscar o nosso eu interior, para entrar em contato, né, com o nosso eu interior, viver em harmonia com o nosso eu interior. E a partir desse momento em que nós praticamos a meditação, né, de forma correta, nós tiramos, né, como eu expliquei no outro vídeo, nós tiramos as imagens tanto positivas como negativas da nossa mente. O que resta ali é um filme incolor, transparente, puro, sem nenhuma imagem, sem nenhuma preocupação com o bem ou com o mal, sem nenhum medo do bem ou medo do mal, sem dar poder nem para o bem e nem para o mal. Então nós vamos ter um filme incolor e transparente. A luz, que é Deus, ao atravessar o filme, não encontrando imagens, ela vai projetar a si própria na tela, que é este mundo aqui. E aí nós realmente teremos uma vida de despreocupação, sem medo, sem desejos, né, e sem procurar melhorar as situações do mundo. Nós teremos paz independentemente daquilo que o mundo está apresentando, independentemente daquilo que nosso corpo tenha. Eu acho que ele estava errando no ponto, meditando, né, procurando fazer a meditação para curar essa prostate. Mas eu explico lá que não devemos fazer isso, praticar meditação para curar doenças ou melhorar a situação da nossa vida. No momento em que nós entramos em contato com o nosso eu interior e não temos mais filme nenhum em nossa mente, nem positivo nem negativo,
A luz, ela vai projetar a si própria, ou seja, Deus vai se expressar a si próprio em nossa vida. E quando Deus se revela, só há harmonia, paz, alegria. Não precisamos nos preocupar com a doença, não precisamos nos preocupar com coisa alguma neste mundo. Porque, em primeiro lugar, porque a preocupação, ela, em vez de sanar as coisas, não, ela aumenta as coisas. Porque nós estamos dando poderes para aquela situação negativa. O medo também. Quando nós temos medo de uma situação, de uma doença, por exemplo, nós estamos admitindo a existência da doença e dando poder a ela com o nosso medo. Então não podemos nos apegar à doença que esteja no nosso corpo. Não importa a doença. Eu sei que isso é difícil, não é fácil. Para nós, como seres humanos, não é fácil sabermos que temos uma determinada doença crônica, né? Ou uma doença que talvez seja até terminal, e nós não nos preocuparmos. É muito difícil a gente tentar manter essa postura, né? Mas a meditação, ela nos capacita a isso, porque ela limpa a nossa mente de todas as situações negativas e também positivas. Ou seja, quando praticamos a meditação de forma correta, ela purifica a nossa mente. Nós não temos mais preocupações nem apego pelas coisas. Em outras palavras, nosso filme mental se torna transparente, límpido. E nós seremos capazes de fazer até como o apóstolo Paulo fez, né? Ou falou, né? De forma que não me preocupo mais com nada. Tanto para mim, tanto faz ter fartura como escassez, ser forte ou fraco, estar doente ou saudável, não me importa mais. Em outras palavras, a mente dele era transparente, não tinha imagens mais nenhuma. O Cristo vivia através dele, e isto é a graça de Deus, né? E para ele era o suficiente, era o bastante ter a graça de Deus. O resto aqui não interessava mais para ele. Tanto o pecado como a doença, qualquer coisa, né? A gente não deve se preocupar, se apegar a isso, porque quanto mais a gente se apega, mais força nós damos a eles. Porque ele é a criação da nossa mente. A nossa mente, ela não pode resolver essas situações de doença, de preocupações, de ansiedade, depressão. Ela não pode resolver isso porque ela própria é criadora disso. Então, o que nós temos que fazer? Transcender essas situações, transcender a nossa mente e contemplar, né, somente o reino de Deus. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornará o branco como a neve. Então, o que isso quer dizer? Para nós não se apegar aos pecados. Se você comete erros, se você comete pecados, se você comete falhas, né? Não se apegue a isso, não se julgue, não fique se culpando, se criticando porque você errou, entendeu? Porque você vai estar dando força a essas situações, a esses erros, a essas falhas, e elas vão continuar dentro de você e vão continuar se manifestando, e o pior, elas vão continuar aumentando, porque você mesmo está criando, dando forças para o pecado, ou qualquer outra coisa, né? Uma falha, um erro que você cometeu. Se você ficar se culpando por isso, se julgando, se sentindo até rejeitado pelas outras pessoas porque você fez isso ou fez aquilo, se você ficar se rebaixando,
por causa de erros que você cometeu no passado, ou uma vida diferente que você viveu no passado. Se você fizer isso, você vai continuar dessa forma. A sua mente vai continuar com um filme mental extremamente negativo e destrutível. E vai projetar na tela, ou seja, na sua vida, exatamente esses sentimentos, esses pensamentos destrutíveis. Então, não faça isso, não se preocupe com o pecado, não se preocupe com seus erros. Volte-se e contemple simplesmente as verdades de Deus. Esteja você aonde estiver, se você cometeu um erro, né? Se você estiver na sua casa e for para o seu lugar de meditação, melhor ainda. Mas se você estiver em outro local, você pode, naquele momento, voltar a sua mente para uma afirmação positiva, mais bíblica, e que seja uma afirmação que toque a sua alma, que venha lá do fundo da sua alma. Não adianta você falar uma afirmação, fazer uma afirmação superficial, da boca para fora. Não, tem que ser algo que toca a sua alma. Uma afirmação da Bíblia ou de algum livro espiritual que toque realmente a sua alma, que você sinta na sua alma, no seu coração. Então você repete essas afirmações para você, para que você não fique apegado àquela situação de pecado, de erro que você cometeu, e não fique se sentindo culpado, condenando-se a si mesmo por tal situação, por ter feito tal situação. Então, quando você fizer alguma coisa errada que você considerou errada ou pecaminosa, não fique olhando aquele pecado, aquele erro. Não fique com sua atenção voltada para ele. Volte a sua atenção para as verdades de Deus. Isso vai fazendo com que o pecado, as falhas, o erro que você comete, vai perdendo a força, porque você está contemplando a verdade. E quando nós contemplamos a verdade, as ilusões desaparecem por si mesmas, assim como a escuridão desaparece quando nós acendemos a luz. Não adianta você entrar dentro de um quarto escuro e ficar orando, para aquela escuridão desaparecer. Ela não vai desaparecer nunca. Mesmo que você faça meditação para aquela escuridão desaparecer, ela não vai desaparecer. O que você tem que fazer? É você ir lá no interruptor e acender a luz. Pronto, acabou a escuridão. É a mesma coisa. Esqueça o pecado. Não fique se julgando, se criticando por causa desse pecado. Vai no interruptor divino, que é Deus que está dentro de você, e liga ele, a luz de Deus. Pronto. Na meditação e na contemplação das verdades de Deus, você está ligando um interruptor, que vai acender a luz de Deus dentro de você. E aí, aqueles erros, aquele pecado desaparece por si próprio. E você não precisa ficar se condenando por isso. Todos nós cometemos erros. O problema é nós ficarmos apegados a eles. Esse que é o problema. Porque quanto mais nós nos apegamos ou tentamos nos livrar deles, mais eles se tornam parte de nós. A doença é a mesma coisa. Quanto mais nós nos preocupamos com a doença, mais tentamos nos livrar dela, mais doentes nós ficamos. Por quê? Porque a doença está recebendo força da nossa identificação com ela, da nossa preocupação com ela, nosso apego com ela. Então, ela está recebendo força de nós mesmos, nós é que estamos dando força para elas. Porque por si mesmo elas não têm força. Doença, pecado, por si próprios não têm força, nem poder, nem existência real. Porque não são criações de Deus.
Deus jamais criou o pecado, a doença, e mandaria Jesus aqui na terra para curar doenças e perdoar pecados. Deus jamais cometeria tais erros. Será se Deus cometeria o erro de criar doença e depois mandar Jesus vir aqui na terra curar doenças, uma coisa que ele criou, que foi vontade dele? Não, Deus jamais faria isso. A doença não tem causa, não tem nada que sustente, não tem lei, como o Joel Goldsmith mesmo diz, a doença não tem lei que a sustente, não tem causa. Ela é simplesmente uma imagem mental negativa, né, que nós colocamos no nosso projetor mental, ali um filme mental que está na nossa mente. Por isso que os praticantes da lei da atração usam afirmações positivas, sugestões auto-hipnóticas, né? Aí o uso da imaginação para mudar essas imagens que estão no filme mental, no projetor, né? Que é a nossa mente e que está projetando na tela tais imagens. Isso não é errado, tudo bem, mas para chegarmos ao ponto do apóstolo Paulo, por exemplo, de não se preocupar mais com nada, nem se o corpo dele está doente ou saudável, se ele tem pobreza ou riqueza, se ele é fraco ou forte, para ele não tinha nenhuma importância. Ele tinha um filme transparente, um filme mental sem imagens nenhuma. E isso não aconteceu só com o apóstolo Paulo, aconteceu com muitos mestres espirituais que existiram neste mundo e que existem em algum canto por aí do mundo, né? A gente não conhece, não sabe, mas existem pessoas que não se apegam com nada disso. E são pessoas livres, espiritualmente livres. Como eu disse num outro vídeo, né? O homem, mesmo estando amarrado, ele é livre. Mesmo estando morto, ele é vida. Mas o que significa o homem, mesmo estando amarrado, ele é livre? Porque tudo neste mundo pode prender nosso corpo, né? Qualquer pessoa pode chegar e amarrar nosso corpo, né, com correntes, mas não pode prender a nossa alma, o nosso espírito. E quando nós estamos em sintonia, né, com esse Espírito Divino que habita em nós, nós nos sentimos livres, ou melhor, somos livres, mesmo que nosso corpo esteja acorrentado por todos os lados. Assim sendo, eu aconselho esse meu amigo aí, né, a não buscar, né? Ele está dizendo aqui que está tentando buscar a cura, né, no plano espiritual. Não faça isso, meu amigo, porque no plano espiritual você é a imagem e semelhança de Deus, ou em outras palavras, você já é completamente saudável, eternamente saudável, né? O que você tem de fazer é duas coisas: ou você muda a sua imagem mental, né, sem se preocupar com o passado, sem se preocupar com a doença, né, ou você pratique a meditação, né, diariamente, né, todos os dias, ou em qualquer lugar que você puder praticar a meditação, somente contemplando as verdades de Deus, contemplando a verdade de que no plano de Deus você já é perfeito, você é filho de Deus, criado à imagem de Deus, portanto você é tão perfeito quanto o próprio Deus. Então você não precisa se preocupar com o que está acontecendo com o seu corpo, com essa doença que você diz que tem no seu corpo, porque quanto mais você se preocupa com essa doença e tenta se livrar dela,
mais forte ela se torna, porque é você que está dando existência a ela, você está criando ela. Não foi Deus que criou essa doença e nem foi Ele que passou, que deu essa doença para você. Foi você que, por algum motivo, criou essa doença. Também você não precisa se preocupar com o motivo que causou essa doença. Não se preocupe com isso, não. Só contemple as verdades de Deus. Só isto. Faça sua meditação tão somente para contemplar as verdades de Deus, aquilo que você é perante Deus e o que Deus realmente é. Deus é onipotência, onisciência, onipresença. Deus é a sua própria vida, o seu próprio ser verdadeiro. Quando você fizer isso, a doença desaparecerá por si própria. E mesmo que ela não desapareça, você não terá apego e nem medo dela. Ela, para você, ela será nada. Será como se você nem tivesse ela no seu corpo. E ela não vai te prejudicar de forma alguma. Não adianta você ou qualquer outra pessoa tentar correr ali para todos os meios, todos os lados, procurando uma cura, né? Porque tá certo, nós não queremos viver dessa forma, né? Se nós temos um problema, a gente quer procurar uma cura por todos os meios possíveis, mas se preocupar, se apegar, já é uma total falta de fé em Deus, porque no momento em que chegar a hora de você partir deste mundo, não existe nada que vá te segurar aqui, nem médicos, nem remédios, nada. Você pode estar no melhor hospital do mundo, cercado por melhores médicos do mundo. Quando chegar seu momento de partir para o mundo espiritual, você vai partir mesmo estando nesse lugar, cercado por vários médicos. Então, para que essa preocupação toda? Sendo que essa preocupação é que está dando forças para a doença, dando existência para a doença. Então, é isso que eu falo para vocês. Pessoal, não se preocupe com os pecados, com os erros, com as falhas que vocês cometem. Não se culpe, não se critique, não se julgue, não se sinta rebaixado por isto. Simplesmente volte sua mente para Deus. Não pense que Deus vai te castigar, te punir, te condenar, te mandar para o inferno porque você cometeu esse ou aquele pecado, por pior que seja o pecado. Deus não vai fazer isso. É o próprio pecado que condena o próprio pecado. O pecado é que condena a si próprio. Isto enquanto mantemos ele em nossa mente. O arrependimento é até uma coisa boa num certo sentido. Quando você se arrepende de ter praticado uma má ação, um pecado, um erro, né? Mas é só naquele momento. A partir do momento em que você volte para Deus, contemple as verdades de Deus, você deve abandonar também o arrependimento e confiar que você é realmente aquilo que você contemplou na sua meditação, Filho de Deus perfeito, e que os erros que você comete são coisas do ego, coisas da mente, imagens mentais negativas, e não é você próprio que cometeu tais falhas. Eu também expliquei isso lá, né, no vídeo anterior, sobre o despertar do apóstolo Paulo, onde ele faz aquela separação entre o eu verdadeiro dele e o pecado, o eu falso, né? Então vocês podem ir lá e dar uma conferida. Então é isso aí, pessoal. Não se apegue aos erros, aos pecados, não fique se condenando, não fique pensando, se remoendo por causa daquele erro, daquele pecado que você cometeu. Não, volte-se para Deus, contemple as verdades de Deus. E o pecado, que é uma ilusão, desaparecerá por si próprio.
Não fique apegado a eles, porque assim você estará dando força para ele e você próprio está criando ele. E é você mesmo que está se condenando, é você mesmo que vai atrair castigo, coisas ruins para a sua vida, porque é isso que estará no seu filme mental. Então, contemple as verdades de Deus, né? Porque no momento em que você contempla as verdades de Deus, seu filme mental se torna transparente. E assim Deus, a luz, vai se manifestar ela própria no nosso mundo externo, né? Na nossa realidade aqui neste mundo. Mas outra recomendação também é esses pecados que eu estou falando, esses erros, essas falhas, quando você comete eles sem saber, né? Ou quando você faz sem querer. Agora, se você conhece a verdade e sabe que tal erro, tal coisa é pecado e vai lá e comete eles conscientemente, então aí você está se condenando a si próprio, porque você conhece a verdade, sabe que aquilo não pode ser praticado, né? E vai lá e pratica. Então você está sendo guiado, né? Dominado pelo ego. E o ego só traz coisas ruins para a nossa vida. Quando nossas imagens mentais são negativas, o ego só traz coisas ruins para a nossa vida. Então, eu estou falando daqueles pecados e daqueles erros que nós praticamos inconscientemente ou sem querer, né? Ou sem saber que estamos cometendo tal erro. E não daqueles que nós sabemos que é errado fazer e nós conscientemente, tem até pessoas que sentem até prazer em cometer aquele erro, aquele pecado. Esse será 1000 vezes castigado, 1000 vezes ele atrairá miséria, pobreza, situações muito difíceis na vida dela, porque ela conscientemente está praticando uma coisa que ela sabe que não deve praticar. Então, não se preocupe se seu pecado for um pecado inconsciente, sem querer, mas não pratique o pecado que você sabe que é pecado. Jesus disse: eu te perdoo, vá e não cometa mais isso, não faça mais isto. Aquela pessoa, naquele momento, né, como no caso daquela mulher que foi pegada em adultério, Jesus disse isso para ela: vá e não peques mais. Naquele momento ela se tornou consciente de que aquele pecado que ela cometeu, né, era errado para ela, era errado porque trouxe consequências sérias, ela quase foi morta por causa desse pecado, do adultério, né? Então, mas Jesus disse para ela: vá e não peque mais. Ela se tornou consciente de que tal pecado, né, o adultério, não era bom para ela, e a partir daí ela não praticou mais. Então é assim que nós também devemos agir. Então é isso aí, pessoal. Eu voltarei, né, logo com um novo vídeo, né, para vocês, e com a nova mensagem para vocês. Desejo a vocês muita felicidade, uma ótima semana cheia de paz, de alegria, de saúde, de harmonia, e até o próximo vídeo. Muito obrigado e felicidade a todos.